A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, primeiro eles começam dizendo, porque para nós uma semente é mais que um grão na terra. Nota pública da FETRAF sobre a suspensão do financiamento do PRONAF. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, FETRAF-RS, em conformidade com a CONTRAF Brasil, vem demonstrar a sua preocupação em relação à linha de financiamento que foi suspensa. Foi suspensa em 30 de abril de 2019 e atinge principalmente os agricultores e agricultoras que precisam ter acesso a créditos menores, e aí é via o PRONAF. O governo atual tem optado por medidas que acabam com as políticas públicas de fornecimento da agricultura familiar. Dessa vez, a Superintendência da Operação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, emitiu novamente uma circular suspendendo os pedidos de financiamento relativo à operação de investimento no âmbito do PRONAF, investimento referente à linha de crédito com taxas de juros pré-fixada de até 4,6% ao ano. A justificativa foi em decorrência do orçamento para o ano agrícola 2018-2019. A agricultura familiar é prejudicada com o orçamento, principalmente quando representamos um faturamento anual na importância de 55,2 bilhões de dólares. Com a suspensão do PRONAF, 800 milhões de reais deixarão de ser repassados aos agricultores e agricultoras familiares, considerando que já foram apresentados novos pedidos na ordem de 350 milhões, apenas do Banco do Brasil, que atende a metade dos financiamentos dessa linha. O recurso disponível no Plano Safra 2018-2019 era de 31,4 bilhões. A previsão do próximo ano é de corte no orçamento, que deve cair para 31 bilhões, cair de 31 bilhões para 26 bilhões em junho. Dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura Familiar mostram que as operações do PRONAF no período de junho de 2018 a abril de 2019 cresceram 42,95% no número de contratos e 30,75% no valor do contrato, quando comparados com o igual período da safra anterior. Logo, a lógica econômica seria de aumentar o investimento no setor e não cortar investimentos se existe demanda. A linha de financiamento suspensa atinge principalmente os agricultores e agricultoras que acessam os créditos menores, como os assentamentos da reforma agrária. Em anos anteriores, a falta de recurso não ocorria, pois havia subvenção. Para nós, a medida é preocupante diante da atual conjuntura do desmonte de políticas públicas específicas para a agricultura familiar. Somando as declarações do governo e da própria ministra Tereza Cristina, que disse que durante o evento de posse do novo presidente da Anater, queria diminuir este nome, referindo-se à agricultura familiar. Não temos mais essa divisão no governo. Cada governo lança a sua meta e o seu viés. Não teremos a agricultura dos pequenos, médios e grandes produtores. A declaração representa, na visão da entidade, um ataque direto aos trabalhadores do campo, da agricultura familiar, quando existe uma lei que reconhece as atividades de mais de 4,2 milhões de famílias de agricultores. Até então, a agricultura familiar coloca o Brasil como o 8º maior produtor de alimentos do mundo, segundo dados do Banco Mundial e do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
declaramos que esse definitivamente não pode acontecer, porque o governo tem que representar a todos e, naturalmente, é um governo que tem que representar também a agricultura familiar. E mantemos aqui a nossa caminhada, cumprindo o papel da defesa da agricultura familiar e do respeito ao meio ambiente e aos recursos naturais, visando a produção de alimentos com sustentabilidade para uma alimentação mais saudável a toda a população brasileira, com segurança alimentar e nutricional, naturalmente dentro da soberania alimentar.